Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Primeira e segunda varas de feitos tributários de BH participam de treinamento sobre o EPROC. Sejusques do Triângulo Mineiro recebem visita técnica de equipe do TJMG. Palestra no Arquivo Central do TJMG trata da violência contra a mulher. Supremo vai analisar limites para anular decisão que leva réu a júri popular. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Primeira e segunda varas de feitos tributários de Belo Horizonte participam de treinamento sobre o EPROC. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, está promovendo até o dia 30 deste mês treinamento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico EPROC para equipes que atuam na primeira e na segunda varas de feitos tributários do município e do estado na comarca de Belo Horizonte. As duas varas estão incluídas no projeto piloto do sistema no TJMG, que terá implantação iniciada no dia 14 de outubro. O segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Saulo Versiani Pena, afirmou que a implementação e a capacitação sobre o EPROC são passos essenciais para modernizar ainda mais a gestão processual no Judiciário Estadual. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Sejusques do Triângulo Mineiro recebem visita técnica da equipe do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Leila Diniz tem as informações. A terceira vice-presidência do TJMG realizou visitas técnicas presenciais nos Sejusques, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania das comarcas de Monte Alegre de Minas e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As visitas tiveram o objetivo de conhecer as instalações, os fluxos adotados, além de prestar auxílio aos trabalhos desenvolvidos pelos Sejusques. Durante as atividades, foi possível registrar as boas práticas desenvolvidas que podem ser empregadas em outras unidades. Também foi prestado auxílio nas rotinas administrativas e padronização de movimentações processuais e pré-processuais nas audiências realizadas pelo Sejusque. Foram apresentadas às comarcas iniciativas realizadas por outros Sejusques, como casamentos comunitários, atendimento de demandas relativas ao superendividamento, eventos de cidadania, itinerância, justiça restaurativa e postos de atendimentos pré-processuais com parceiros externos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. A 8ª edição do Mapa de Distribuição de Cartas Precatórias entre os tribunais estaduais já está disponível no portal TJMG. O mapa visa facilitar o acesso às informações sobre a forma como as cartas precatórias são distribuídas aos juízos de outros estados para agilizar a prestação jurisdicional. A proposta é disponibilizar o fácil acesso às informações por meio de uma ferramenta simples e interativa, com orientações gerais sobre o modo de distribuição das cartas precatórias e a indicação do procedimento a ser utilizado. Para acessar o mapa de distribuição de cartas precatórias, acesse o nosso portal tjmg.jus.br. Serviços notariais não podem criar banco de dados pessoais paralelo. Os detalhes com o repórter Diego Brião. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, impugnou na terça-feira, dia 8, por unanimidade, a decisão administrativa proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que determinou aos cartórios notariais e de registros do Estado que lhe encaminhem dados pessoais dos solicitantes destes serviços com o objetivo de centralização e controle das informações.
A decisão foi tomada na 12ª sessão ordinária deste ano, no julgamento do procedimento controle administrativo que finalizou com a determinação de suspensão imediata da coleta dos dados. A decisão autoriza o compartilhamento de informações por acesso sem a formação de um banco de dados próprio. A Corregedoria Geral de Justiça incluiu uma tag, ou seja, uma etiqueta, no Sistema de Gestão Integrado das Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins, que possibilita o recebimento em banco de dados próprio de informações acerca do inteiro teor dos atos praticados nas serventias extrajudiciais. A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins alega que a medida infringe as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, do Marco Civil da Internet e da Constituição Federal. Isto se dá, segundo argumenta a associação, ao ser promovida a transferência de dados pessoais para a formação de banco centralizado e não somente o acesso às informações permitido legalmente. Antes de formular a decisão, o relator da matéria, conselheiro João Paulo Chocair, pediu análise técnica à Comissão de Proteção de Dados por intermédio da Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça, que apresentou parecer contrário à questão. O grupo concluiu que o compartilhamento de dados pessoais por transferência de bancos de dados dos atos notariais não é possível se não demonstrado o interesse público específico. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. A seguir no próximo bloco, palestra no Arquivo Central do TJMG trata da violência doméstica e familiar. E ainda, Supremo vai analisar limites para anular decisão que leva réu a júri popular. São 6h07, nós voltamos em instantes. Aguarde. A superintendente da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Evangelina Castilho Duarte, proferiu mais uma palestra seguida de roda de conversa sobre ações para a conscientização e a prevenção relacionadas à violência contra as mulheres. Desta vez, o público foi formado por servidores e colaboradores do Arquivo Central do TJMG, no bairro 5, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na palestra, acompanhada por cerca de 130 integrantes das equipes que atuam na guarda de acervo documental e avaliação da unidade, a desembargadora falou sobre temas como violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha e a masculinidade tóxica, incentivando um ambiente mais seguro e respeitoso. Ela também ressaltou a necessidade de que sejam expandidos no Estado o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e as políticas públicas de proteção às mulheres e destacou também o papel da CONCIV nessa tarefa. Taxa de alfabetização cresce e é maior em terras indígenas. As informações com Leno Falck. A taxa de alfabetização entre indígenas cresceu 8% e alcançou a marca de 85% no país. Isso quer dizer que 1 milhão e 200 pessoas indígenas com idade igual ou superior a 15 anos sabiam ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhecem. Os dados fazem parte do Censo Demográfico 2022 Indígenas, divulgado na última semana pelo IBGE. No Censo 2010, a taxa de alfabetização era de cerca de 76%. Já entre as pessoas indígenas dentro de terras indígenas, a taxa em 2010 era de 68% e alcançou 79% em 2022, um crescimento de 11,5%. Marta Antunes, coordenadora do levantamento do IBGE, chama a atenção para a taxa de analfabetismo maior entre as mulheres, cerca de 1% no geral. Quando a gente olha essa realidade dentro das terras indígenas, essa diferença se amplia para cerca de 5 pontos percentuais, mostrando que as mulheres têm uma taxa de analfabetismo superior ao dos homens, com uma diferença ainda maior dentro das terras. Quando a gente quebra essa análise por grupos de idade, a gente verifica que até os 34 anos de idade, a gente já tem uma equivalência, uma quase igualdade nas taxas de analfabetismo entre mulheres e homens indígenas a partir dos 15 anos de idade, situação que a gente não tinha
em 2010, quando a gente verificava essa tendência de taxas de analfabetismo maiores das mulheres em todas as faixas de idade, denotando também que na última década a gente tem, então, uma alteração nesse padrão e a gente tem as mulheres indígenas com taxas de alfabetização mais próximas dos homens agora em 2022. Apesar do crescimento, a taxa de alfabetização entre indígenas ainda continua abaixo da média nacional, que foi de 93% para esse grupo de idade. O censo também mostra que entre os 4.725 municípios com presença de pessoas indígenas com 15 anos ou mais, 55% registraram taxas de alfabetização inferiores entre as pessoas indígenas do que a população residente neste mesmo recorte etário. As maiores concentrações foram nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. No estado do Amazonas, em 58 dos 62 municípios, a taxa de alfabetização foi menor entre indígenas. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Supremo vai analisar limites para anular decisão que leva réu a júri popular e seu alcance sobre condenação. As informações com o repórter Diego Brião, que está de volta. O Supremo Tribunal Federal, o STF, vai decidir se um tribunal pode anular por meio de habeas corpus a decisão que submete alguém a julgamento pelo tribunal do júri, ou seja, decisão de pronúncia, mesmo que já tenha havido condenação. Por unanimidade, o plenário virtual reconheceu a repercussão geral da matéria, que é o tema 1311, o que significa que o entendimento a ser adotado quando o caso for julgado deverá ser aplicado a todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. A matéria foi levada ao Supremo por meio de recurso extraordinário com agravo em que o Ministério Público Federal, o MPF, questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que ao conceder habeas corpus, anulou a pronúncia e, por consequência, a condenação de 2 homens por homicídio na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Ao serem ouvidos como investigados no inquérito policial que apurava o crime, os 2 se mantiveram calados, exercendo o direito de não fazer provas contra si mesmos. Porém, ao serem ouvidos como testemunhas, sem advogados em um inquérito que apurava outro homicídio diretamente relacionado com os fatos pelos quais eram investigados, eles teriam narrado a respectiva participação no primeiro delito. O STJ anulou a sentença de pronúncia por ter se baseado em confissão extrajudicial realizada sem observar as normas legais, com efetivo prejuízo à defesa, e em depoimento de pessoas ouvidas como informantes e que não presenciaram os fatos. Para aquela corte, estes elementos não são válidos para submeter os réus ao tribunal do júri. No recurso ao STF, o MPF sustenta que um tribunal superior não poderia despronunciar, entre aspas, os condenados por meio de habeas corpus, pois isso desrespeitaria uma decisão judicial definitiva, coisa julgada, e o princípio da soberania do júri. Da agência Rádio Web, Diego Brião. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você.